Você já se sentiu desvalorizado, ignorado ou jogado de lado por alguém que deveria te enxergar de verdade? Já sofreu nas mãos de quem te subestima e te ignora, apesar de você se dar o seu máximo? Então é hora de você acordar para a realidade. Quem não te valoriza não merece o peso da sua energia. O que você vai aprender hoje são 9 atitudes poderosas, destruidoras, que vão deixar essas pessoas desesperadas, fazendo-as repensar cada palavra e cada atitude contra você. Esses princípios estoicos não são apenas teorias, são armamentos para transformar sua presença, a maneira como você se impõe e a forma como você lida com quem ousa não reconhecer sua grandeza. Está preparado para ter total controle sobre suas emoções? Está pronto para se tornar inabalável, indiferente ao que os outros pensam ou fazem? Então se prepare, porque o que vem agora vai mudar sua postura para sempre. Já se viu tentando agradar, tentando mostrar seu valor, enquanto o mundo ao seu redor nem sequer se digna a reconhecer seus esforços? Já teve que engolir a indiferença de quem deveria te valorizar? É hora de mudar essa dinâmica de forma radical. Vamos te mostrar como reverter essa situação e fazer com que quem não te enxerga se sinta desesperado e perdido, enquanto você se torna um monstro de autoconfiança e respeito próprio. Fique aqui até o final e prepare-se para aprender a deixar essas pessoas se corroerem de arrependimento por subestimarem você. O poder devastador do silêncio, a arma que ninguém espera. Você já reparou como, às vezes, o silêncio tem o poder de cortar mais fundo do que qualquer palavra? Imagine isso. Alguém tenta te provocar, te diminuir, te desvalorizar. Eles esperam uma explosão emocional sua, uma reação impulsiva, e você simplesmente permanece em silêncio. Só isso, uma calma impenetrável, olhando de volta com a confiança que transborda. Esse é o poder do silêncio estratégico, uma arma letal no estoicismo que poucos têm a coragem de usar, mas que, quando usada, desmonta qualquer provocação com um simples gesto, o nada. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é uma escolha deliberada de domínio, um ato de superioridade. Você já tentou se defender, explicar e entrar no jogo da outra pessoa, não é? Mas, ao fazer isso, você perdeu a batalha, entrou no jogo deles. Agora, imagine se você não se prestasse a isso. Se, em vez de reagir, você ficasse em silêncio, como um tigre esperando o momento certo para atacar. Isso confunde, desconcerta e desarma quem tenta te atingir, porque ninguém está preparado para alguém que tem domínio total sobre suas emoções. O silêncio é um muro de ferro contra a provocação. Ele vai enfraquecer o outro, deixar a insegurança dele se aprofundar, enquanto você, impassível, mantém sua posição inabalável. Ele te dá espaço para respirar, para analisar e, se necessário, agir no momento certo, ou nem agir, simplesmente continuar em paz enquanto o mundo ao seu redor se destrói em caos. Isso os deixa desesperados. Eles esperam uma reação explosiva, mas o que recebem é o vazio, o silêncio que ecoa como um tapa na cara. Eles se veem desarmados, incapazes de te desestabilizar, porque você não está mais na arena deles. Além disso, o silêncio revela uma força interior que poucos têm a capacidade de perceber. Quando você se mantém em silêncio diante de uma afronta, você não está apenas ignorando o ataque. Você está declarando ao mundo que sua paz não depende da aprovação de ninguém. Sua confiança não é conquistada através das palavras alheias ou da aceitação externa, mas sim forjada na profundidade do seu ser. E essa força é inquebrantável, porque não pode ser tocada por críticas ou julgamentos que vêm de fora. Imagine o impacto disso em sua vida. Ao invés de se enredar em disputas fúteis, você se torna um imã de respeito, um farol de serenidade. As pessoas começam a perceber que você não se abala por qualquer coisa, que a verdadeira força vem de um núcleo inquebrantável, e isso, por si só, as desconcerta. Internamente, o silêncio te fortalece de uma forma profunda. Você vai entender que não precisa provar nada para ninguém, que sua essência, sua verdadeira grandeza, não está em palavras ou confrontos, mas em como você vive de acordo com seus princípios.
A paz interior começa a ser sua realidade constante. E quanto mais você pratica esse silêncio e o controle emocional, mais você se percebe inabalável, quase intocável. O poder de escolher a sua resposta, ou até a sua não resposta, coloca você em uma posição de autoridade sobre suas próprias emoções, o que, inevitavelmente, transforma cada relação ao seu redor. Agora, pense na próxima vez em que alguém tentar te diminuir ou te provocar. Lembre-se do poder do silêncio estoico. Use-o como uma arma silenciosa, um escudo invisível. E observe como o controle sobre suas próprias reações transforma não apenas as suas interações, mas também a maneira como você se vê. O silêncio se torna não apenas uma defesa, mas uma manifestação de força verdadeira. Uma que não precisa de palavras para ser sentida. Equilíbrio emocional. A maestria de permanecer imperturbável. Você já se viu numa situação em que alguém jogou palavras venenosas na sua direção, esperando que você perdesse o controle, reagindo com fúria ou desgosto? Agora, imagine o poder de permanecer imperturbável, de não ceder à tentação de rebater. Isso é o que chamamos de arte de não reagir, um princípio essencial do estoicismo. Imagine que você está numa reunião e alguém faz um comentário sarcástico sobre o seu trabalho. Todos ao redor olham para você, esperando uma resposta raivosa ou uma defesa afiada. E, ao invés disso, você respira fundo, segura o olhar e, com a maior calma, decide não reagir imediatamente. Esse pequeno momento de pausa, esse controle total, é onde reside seu verdadeiro poder. Reagir impulsivamente é um reflexo de fragilidade. É mostrar que você é governado pelas emoções. O verdadeiro mestre é aquele que consegue se manter estável quando o mundo ao seu redor está em caos. O estoicismo nos ensina que o controle emocional é a chave para a verdadeira força. É como uma chama ardente. Se você reagir com raiva, vai alimentar o fogo. Mas se você se mantiver sereno, o fogo eventualmente se extinguirá. Quando você escolhe não responder na hora, você está dando espaço para que suas emoções se acalmem, para que sua mente pense claramente. Quando você se decidir, seja a decisão que mais representa sua verdadeira essência. Quando você se recusa a reagir impulsivamente, você confunde quem tenta te desestabilizar. Eles esperam uma explosão, uma reação de defesa, algo que alimente o conflito deles. Mas, ao não reagir, você quebra o ciclo. Você se torna algo que eles não compreendem completamente, alguém que não é controlado pelas emoções momentâneas, alguém que é capaz de filtrar e processar antes de reagir. Isso cria um respeito profundo, uma admiração, porque as pessoas começam a perceber que você é um mestre de suas emoções. Essa capacidade de manter a calma em meio ao caos vai não só transformar a maneira como as pessoas te veem, mas também como você se vê. Você se tornará uma rocha em meio à tempestade, inquebrantável, capaz de pensar e agir com clareza mesmo nas situações mais desafiadoras. As pessoas começarão a te olhar com mais respeito, pois sabem que você não será facilmente manipulado pelas emoções ou pelos jogos alheios. Você se tornará a presença tranquila no olho do furacão, e essa estabilidade vai, lentamente, colocá-lo em um lugar de poder, não apenas sobre as situações, mas sobre si mesmo. Essa habilidade de autossuficiência não é apenas sobre ser independente, mas também sobre a força mental de não depender emocionalmente de outros para se sentir completo. Quando você aprende a viver por conta própria, sem as amarras da aprovação ou validação externa, se torna uma presença imbatível. A verdadeira liberdade vem de entender que você é suficiente em sua essência. Não importa o que os outros pensem ou façam, você já está inteiro. Essa é a base sólida que o estoicismo nos ensina. A verdadeira força não vem de fora, ela brota de dentro, da sua capacidade de manter-se firme independentemente das circunstâncias. Cada passo que você dá em direção à autossuficiência fortalece essa rocha interna, tornando sua vida uma expressão genuína de suas próprias escolhas, não das expectativas de ninguém mais. E é essa força, essa independência, que faz com que as pessoas te respeitem mais. Elas sabem que você não está à mercê delas, que você não precisa de aprovação,
e que, quando escolhe se relacionar, é porque deseja, não porque precisa. Esse respeito e admiração são fruto da autenticidade e da força que emana de você, algo que nenhum elogio superficial pode comprar. Além disso, quando você é autossuficiente, você é imune à manipulação emocional. Qualquer tentativa de te desestabilizar, de jogar com suas inseguranças, simplesmente não funciona. Você é uma rocha inabalável, e aqueles que tentam desmerecer você se deparam com um muro impenetrável. Sua autossuficiência é o seu escudo, a defesa que neutraliza todas as pequenas investidas externas. E mais do que isso, ela é o reflexo de um poder que não precisa ser forçado nem exposto, pois é percebido em sua quietude e estabilidade. O que o estoicismo nos ensina, acima de tudo, é que ser autossuficiente não é sinônimo de isolamento ou de frieza. Ao contrário, é um profundo ato de confiança em si mesmo e nos outros. Você não rejeita a ajuda ou o apoio, mas sabe que, mesmo que não o receba, continuará forte, íntegro e em movimento. Sua independência é como uma chama que não depende do vento para se manter acesa. Ao cultivar sua autossuficiência, você se torna um exemplo vivo de força interior, algo que atrai as pessoas, mas sem a necessidade de se diminuir ou submeter a nenhuma pressão externa. Ser autossuficiente é um poder silencioso, mas é o poder mais impressionante que você pode possuir. Ele cria uma confiança inabalável em sua jornada e a capacidade de traçar seu próprio caminho, sem medo ou dúvida. Quando você se torna completamente ciente de seu valor e sua força, a dinâmica das suas relações muda. Não se trata mais de precisar de nada de ninguém, mas de compartilhar e criar algo grandioso em conjunto, sem se perder no processo. As pessoas percebem que estão em sua presença porque têm algo a oferecer, e não porque você precisa delas para completar quem você é. Portanto, cultive sua autossuficiência. Construa sua vida com as próprias mãos. Cuide de suas emoções, de seus pensamentos, da sua evolução. Quando você se tornar verdadeiramente autossuficiente, você se tornará uma força indomável, uma presença que não pode ser ignorada, alguém que, mesmo diante das maiores adversidades, sempre se levanta e continua. As pessoas começarão a ver você de maneira diferente e, mais importante, você começará a se ver de uma maneira que nunca imaginou ser possível. E é nesse lugar de força silenciosa que você encontrará o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade. Quando você se concentra no que realmente importa, começa a moldar sua vida com base em uma força inquebrantável. Você se torna uma tempestade calma, uma rocha que não é movida pelas marés turbulentas das expectativas e opiniões externas. A chave aqui é o foco. Imagine por um momento que sua mente é um campo aberto, onde você decide plantar apenas o que é essencial para o seu crescimento. As distrações se tornam ervas daninhas que não têm espaço para prosperar, e sua energia, antes dispersa, começa a ser canalizada para o que realmente importa. Esse foco não é apenas sobre ser produtivo ou eficiente. É sobre construir uma vida com intenção, onde cada ação e cada escolha é alinhada ao seu propósito, não ao propósito dos outros. Isso é uma verdadeira forma de liberdade. Quando você escolhe o que é essencial, você não é mais o escravo das distrações do mundo ao seu redor. Você se torna o mestre do seu próprio destino, guiado por um propósito claro e firme. A pressão das expectativas alheias começa a perder seu poder sobre você. Não importa o quanto as pessoas tentem te desvalorizar ou te desviar do seu caminho, porque você está inabalável. Você sabe exatamente o que busca e como chegar lá. E esse poder de concentração no essencial não se limita a apenas evitar distrações. Ele transforma sua relação com a vida. Em vez de ser empurrado pelas ondas imprevisíveis da opinião pública, você se torna um navio que navega com firmeza em direção ao seu porto seguro. Não importa o quão forte seja a tempestade ao redor, você tem a visão clara do seu destino. E isso te dá a força para continuar em frente, sem hesitar, sem se perder. Agora, imagine como isso te transforma por dentro. Quando você começa a focar no essencial, as pequenas preocupações,
as falácias e as manipulações dos outros começam a perder relevância. Você começa a perceber a verdadeira beleza nas coisas simples, uma conversa sincera, um momento de silêncio, uma conexão genuína. Isso é algo que muitos nunca experimentaram, e é isso que os faz olhar para você com admiração e perplexidade. Você se torna um exemplo de foco, clareza e força interior. Ao manter sua mente centrada no que realmente importa, você começa a exalar uma calma imperturbável. As pessoas ao seu redor percebem sua energia focada, e algo em sua presença começa a fazer com que as tentativas de desestabilizar você se tornem inúteis. Aqueles que costumavam tentar te manipular ou diminuir ficam confusos, não sabem como reagir, porque você está em um nível completamente diferente de compreensão e determinação. Seu foco no essencial te coloca em uma posição onde nada pode abalar sua paz ou sua confiança. Isso os deixa atonitos, e a verdade é que, no fundo, eles sabem que nunca terão o controle que você possui sobre sua própria vida. Você é agora um farol de serenidade em meio ao caos. Uma pessoa que não se deixa levar pelas correntes externas, mas que, ao contrário, as utiliza como combustível para manter sua trajetória firme e inabalável. E é essa confiança, essa clareza, que os outros começam a respeitar em você. Eles veem que você não é um brinquedo nas mãos do destino, mas uma força a ser reconhecida. As pessoas começam a querer estar perto de você, não por necessidade, mas pela presença transformadora que você emana. Estabelecer limites é, na verdade, um grito de autossuficiência e força. Quando você traça as fronteiras do que é aceitável em sua vida, você está sinalizando para o mundo inteiro que você não é um saco de pancadas para ser usado à mercê das expectativas e dos caprichos de outros. As pessoas que antes invadiam seu espaço, emocional ou físico, começam a perceber que você não vai se dobrar. Seu respeito próprio se reflete na maneira como você exige ser tratado, e quem não consegue respeitar isso acaba sendo descartado de sua vida. Isso não é apenas uma escolha inteligente, é uma atitude radical de autodefesa, uma linha vermelha que separa os que merecem estar perto de você dos que não têm o mínimo de consideração. Quando você estabelece limites, você se torna imbatível. Imagine estar em um campo de batalha, onde todas as regras do jogo são claras. Os inimigos sabem exatamente onde eles não podem ultrapassar, e isso os desarma. Não há mais jogo de manipulação, não há mais espaço para exploração. Ao definir seus limites com clareza, você coloca os outros em seu lugar, sem ambiguidade. Isso é o que te fortalece. Não é ser rude ou agressivo, é simplesmente dizer: eu sou mais do que suficiente para viver sem o que não me serve. Eu tenho controle sobre o que me afeta, e você não será a fonte disso. Esse tipo de poder não vem de um lugar de egoísmo, mas de uma força inabalável que nasce da autovalorização. Ao estabelecer limites, você está priorizando seu bem-estar acima de tudo, e isso é algo que deve ser cultivado todos os dias. Você não está sacrificando suas necessidades por agradar aos outros. Você está escolhendo se manter firme, respeitando seus próprios valores e reconhecendo que você merece ser tratado com dignidade. O resultado disso, uma transformação que começa dentro de você e irradia para o mundo. As pessoas começam a te ver de outra forma. Elas te respeitam mais, porque você não aceita ser tratado de qualquer jeito. Isso é poder real. Isso é liberdade. A verdadeira liberdade não está em fazer o que você quer sem restrições, mas em ter a capacidade de se defender contra o que é prejudicial, sem se desculpar. Ao estabelecer seus limites, você abre um espaço onde a verdadeira confiança e respeito podem florescer, tanto para você quanto para aqueles que merecem seu tempo e energia. E o mais impressionante, você começa a se tornar uma referência, não pela força das palavras, mas pela força de suas ações. As pessoas começam a perceber que você não é alguém para ser manipulado ou subestimado. Seu valor é claro, e aqueles que tentarem ultrapassar seus limites não encontrarão mais um campo fértil para suas manipulações, mas sim uma parede intransponível de autossuficiência e respeito próprio. Agora,
Imagine como isso pode transformar a maneira como você vive, como você se relaciona e como você é percebido. Quando você define onde começa e onde termina, você não apenas se protege, você se coloca em uma posição de poder, de controle, de liderança. E isso, meu amigo, é algo que ninguém pode tirar de você. Ao usar o tempo a seu favor, você não está apenas reagindo à vida, você está comandando os acontecimentos. A paciência estoica não é uma espera passiva, mas um processo de absorver, avaliar e então agir com precisão. A maioria das pessoas é impelida pela pressa, pela ansiedade de uma resposta imediata, mas o estoico entende que a pressa é inimiga da sabedoria. Ele sabe que, ao esperar, permite que os pensamentos amadureçam, que as respostas se alinhem com seus valores mais profundos. Essa capacidade de esperar o momento certo não apenas demonstra autoconfiança, mas também impõe uma quietude que os outros, sobrecarregados por suas próprias impaciências, não sabem como lidar. Eles esperam uma explosão, uma reação impulsiva, mas o estoico permanece imune a essa pressão, forte como uma rocha em meio à tempestade. E o tempo, esse aliado silencioso, transforma as situações mais desafiadoras em algo que pode ser dominado. Ao invés de se afobar, você usa cada segundo para se fortalecer. Cada momento de espera se torna uma oportunidade de aprendizagem, de refletir, de se preparar. Isso é uma arma poderosa. Quem está à sua volta não entende como você consegue permanecer imperturbável, como sua serenidade e autocontrole são imunes à pressa alheia. Eles veem você se movendo com calma, como uma pedra em um rio, sem se deixar arrastar pelas correntes. E isso os desconcerta, porque a maioria das pessoas não está preparada para lidar com alguém que sabe esperar. Elas não sabem como reagir a alguém que, em sua tranquilidade, exibe um poder inabalável. Essa relação com o tempo é uma das maiores dádivas do estoicismo. Ele não só nos ensina a ser pacientes, mas a utilizar o tempo como uma ferramenta de crescimento. Quando você começa a dominar o tempo e suas reações, começa a perceber que o mundo à sua volta não tem poder sobre você. Ele pode tentar te empurrar para agir rápido, para seguir o fluxo das emoções, mas você, com a sabedoria estoica, age quando é a hora certa, e somente quando é a hora certa. Então, pense nisso. Como sua vida mudaria se você começasse a ver o tempo como seu aliado, em vez de um inimigo a ser apressado? E como isso te daria mais controle, mais poder e mais serenidade. É uma das armas mais afiadas do estoicismo, e quando você aprender a usá-la, perceberá uma força interior que ninguém pode roubar de você. Ao invés de reagir de forma impetuosa, você se torna mestre de sua própria jornada, sabendo exatamente quando agir e quando esperar. Esse é o poder de quem entende o valor do tempo. A gratidão, como você percebeu, não é apenas uma resposta externa, mas uma prática interna que molda a maneira como você se vê e como o mundo te vê. Quando você responde com gratidão, mesmo diante de críticas e provocações, você cria uma distância entre você e a situação. Você se eleva acima do nível das reações impulsivas. Ao fazer isso, desarma os outros. Eles não sabem como reagir quando você responde com uma calma que desafia suas expectativas. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, é uma força silenciosa e poderosa. Imagine um crítico tentando te atingir com palavras duras, esperando que você se defenda, se irrite ou se abale. Mas ao invés disso, você simplesmente diz: agradeço sua opinião. Isso me ajuda a ver as coisas sob uma nova luz. Esse tipo de resposta não só desarma o crítico, mas também mostra ao mundo sua capacidade de se manter calmo, de não ser arrastado pelas emoções momentâneas. E isso é extremamente impactante. Ao agir dessa forma, você não está apenas protegendo sua paz interior, mas também mostrando que você tem algo que a maioria das pessoas não tem: controle sobre si mesmo. E a gratidão não se limita apenas aos outros, ela começa com você. Quando você é grato pelo que tem, pelas pequenas vitórias diárias, isso cria uma base sólida de bem-estar emocional. Você aprende a ver as situações de forma diferente.
Cada desafio, cada obstáculo, se torna uma oportunidade para crescer. A gratidão permite que você se recupere mais rápido das dificuldades, porque você não se foca no que deu errado, mas no que pode aprender com aquilo. Ela te ajuda a ver o lado positivo, mesmo nas situações mais desafiadoras. Com o tempo, esse hábito de gratidão vai se tornando um reflexo automático da sua personalidade. Não se trata apenas de agradecer por coisas boas que acontecem, mas também por situações que o desafiam. A gratidão fortalece sua resiliência, pois te ensina a ver o valor em tudo que você enfrenta. Cada situação difícil se transforma em um trampolim para algo maior. E o mais poderoso nisso tudo é que, ao cultivar a gratidão, você começa a atrair mais do que você pessoas positivas, que te apoiam e te respeitam, começam a aparecer em sua vida. E, ao mesmo tempo, aqueles que tentam te desvalorizar se distanciam, porque não podem lidar com alguém que se mantém firme e agradecido, não importa as circunstâncias. Eles não sabem o que fazer com uma pessoa que, ao invés de reagir com raiva ou ressentimento, responde com serenidade e gratidão. E isso cria uma aura de respeito ao seu redor. Agora, imagine que cada palavra negativa que você recebe, cada crítica, pode ser transformada em um ponto de fortalecimento, apenas respondendo com gratidão e discernimento. Quando você internaliza essa prática, você começa a viver com uma mentalidade estoica, imune aos ataques e forte o suficiente para não se deixar abalar por nada que venha de fora. A gratidão, então, se torna não apenas uma resposta, mas um estilo de vida que pode transformar cada área da sua vida. Então, pratique a gratidão, não apenas quando as coisas vão bem, mas especialmente quando elas não vão. Isso mudará a sua vida de maneiras que você talvez ainda não compreenda completamente. Mas com o tempo, você verá como a gratidão se torna uma força poderosa e transformadora em sua jornada. E, como sempre, se você quer continuar a aprender mais sobre como o estoicismo pode te ajudar a viver uma vida mais forte, mais serena e mais equilibrada, não se esqueça de se inscrever no canal. Junte-se a nós na busca por sabedoria e poder interior. Essa é a essência da verdadeira resiliência, a capacidade de não apenas suportar os desafios, mas de usá-los como um trampolim para crescer ainda mais forte. A resiliência estoica não é uma força bruta, mas uma força silenciosa, uma habilidade de permanecer firme e tranquilo, mesmo em meio às adversidades. Ao cultivar essa resiliência, você se torna inquebrável, como uma rocha imperturbável em meio à tempestade. Cada obstáculo que surge em seu caminho, cada crítica ou ataque, pode ser uma oportunidade para mostrar sua força interna. Você não apenas supera, mas evolui com o que a vida te oferece. Quando as pessoas tentam te desvalorizar, você mantém sua serenidade, sabendo que seu valor não está condicionado à aprovação delas. Sua verdadeira força vem de dentro, da sua capacidade de continuar, de seguir adiante, independentemente do que o mundo espera de você. Lembre-se sempre de que, quando você adota a mentalidade estoica, cada desafio se torna uma chance de amadurecer. Quando as críticas surgem, ao invés de se revoltar ou ceder ao impulso de reagir, você respira fundo, agradece pela oportunidade de crescer e segue em frente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem ser escravizado pelas opiniões alheias ou pelas dificuldades da vida. Esse poder de seguir em frente, de manter sua paz interior enquanto o mundo ao seu redor tenta te abalar, não é algo que se aprende da noite para o dia. Mas cada pequena vitória, cada passo em direção à sua maior versão, fortalece sua resiliência. E, com o tempo, você se torna imune às tentações de desanimar, imune às críticas que tentam te derrubar, imune a tudo que tenta enfraquecer sua energia. Portanto, da próxima vez que você encontrar um obstáculo, lembre-se da força que reside em sua capacidade de permanecer sereno, focado e determinado. A resiliência estoica é a chave para a verdadeira liberdade. Ao adotar essa mentalidade, você não será mais um espectador passivo da vida, mas o arquiteto de sua própria jornada.
Você se tornará a prova viva de que, por mais que a vida tente te derrubar, você sempre terá a força para se levantar, aprender e continuar crescendo. E, assim, a prática da resiliência se torna um testemunho de sua verdadeira grandeza, uma força silenciosa que não pode ser abalada, que não pode ser desvalorizada. E esse é o legado que você deixa para o mundo, a prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, você manteve sua serenidade, sua força e sua verdadeira essência intactas. E assim, finalizamos com uma das chaves mais poderosas para a verdadeira liberdade, a honestidade. Quando você adota essa virtude de forma brutal e transparente, está não apenas se libertando de máscaras e jogos, mas também estabelecendo um padrão inquebrável para a sua vida e as relações ao seu redor. Você se torna alguém em quem os outros confiam, alguém que sabe exatamente quem é e não tem medo de mostrar isso ao mundo. A honestidade não é só sobre dizer a verdade, mas sobre viver de acordo com ela, em todas as suas formas. E essa prática é transformadora. Ela cria uma base sólida de confiança e respeito, sem necessidade de manipulações ou disfarces. Quando você pratica a honestidade, sua vida se torna mais clara, seu caminho mais direto, e as dificuldades que surgem ao longo da jornada são enfrentadas com coragem e autenticidade. Então, se você quer viver com mais propósito, mais integridade e mais liberdade, comece a ser brutalmente honesto consigo mesmo e com o mundo. Encare seus erros, celebre suas vitórias com sinceridade e construa relações que sejam baseadas na verdade, não na aparência. E, com isso, você descobrirá uma força interior que ninguém pode tirar de você. Por isso, lembre-se, o estoicismo não é apenas uma filosofia, é uma maneira de viver com honra, coragem e clareza. Ao incorporar esses princípios, você se torna a melhor versão de si mesmo, alguém que enfrenta a vida com confiança, sem medo, sem desculpas. Agora, se você está pronto para seguir essa jornada de transformação, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Escreva Estoico Sabe se você está decidido a viver essa vida com coragem e clareza. Juntos, vamos continuar nossa jornada de crescimento e autoconhecimento. Até o próximo vídeo, meus amigos.